Fla-Flu e Vasco e Bangu são as semifinais da Taça Rio e quem sabe até podem vir a ser as semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A definição começa na próxima quarta-feira. No Paulistão e no Gauchão, estamos já nas quartas de final do campeonato. Na Bahia, em Pernambuco e em Minas, falta pouco, bem menos, para definir a final do campeonato estadual. A nova seleção brasileira decepciona e fica no empate apenas contra o Panamá, em amistoso. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro, ele que foi campeão por vários clubes, inclusive na súmula, oficialmente, é o autor do gol de barriga do Renato Gaúcho. Eu estou falando do ex-jogador e hoje técnico Ailton Ferraz. Boa noite, prazer em recebê-lo. Conosco também aqui no Rio de Janeiro, ele é jornalista e integrante da equipe de esporte da EBC, Fábio Lisboa. E, como sempre, o nosso comentarista titular, o Márcio Guedes. Muito bem, Messi está de volta à seleção argentina e, apesar dele, a Argentina não segurou a Venezuela e perdeu por 3-1. Mais uma vez, o jogador, um dos maiores do mundo, se não o maior no momento, voltou a ser criticado pela torcida argentina. Por conta disso, a pesquisa de hoje do programa No Mundo da Bola é a seguinte: existem no futebol, abre aspas, o jogador de clube e o jogador de seleção? Existem no futebol o jogador de clube e o jogador de seleção? Você participa conosco em facebook.com/No Mundo da Bola Oficial e também no nosso WhatsApp, que é o 21 97148 9270, tá aqui embaixo para você. Ailton, boa noite. Quem senta no meio começa respondendo. Existem no futebol jogador só de clube e jogador de seleção? Boa noite. Bem, boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite, Fábio. Boa noite. Eu enxergo de uma forma diferente. Eu acho que o atleta, no caso do Messi, ou no Barcelona, é tudo voltado para ele, né? Aí quando chega na seleção já não. Já é um outro esquema. E isso, às vezes, atrapalha, porque ele está acostumado que os jogadores façam para ele no seu clube e chega na seleção muda tudo. Então, eu acho que eu não vejo diferença de ser no clube e ser na seleção, e sim a maneira de jogar e a maneira de explorar melhor esse atleta, né? Às vezes, não é como eles exploram no seu time. Então, seu voto é não? Não. Não, muito bem. Fábio Lisboa, boa noite, prazer em recebê-lo aqui no estúdio. E para você? Boa noite, Bocage, boa noite a todos. Eu concordo com a Ailton, penso que existem bons e maus jogadores e existem equipes que potencializam ou não o jogo desse jogador. No caso do Messi, é evidente que ele é um cracaço, que ele, pelo Barcelona, sobra. Como o Ailton falou, ele lá no Barcelona ele joga de cor, né? Ele sabe onde os companheiros dele estão. Ele foi formado ali nas categorias de base do Barcelona. Inclusive, saiu uma coluna no jornal El País do Jorge Valdano, ex-jogador da seleção argentina, falando justamente isso. Mas na seleção argentina ele sofre muito com a desorganização, não só da seleção, mas da Confederação Nacional. Então eu penso que não existe jogador de clube ou de seleção, mas eu penso que existe sim equipes que potencializam ou não o futebol daquele jogador. Muito bem, 2 votos para o não. Márcio Guedes, boa noite. No nosso Facebook, o Rafael Neres Dias, ele fala de Vitória da Conquista em Bahia, diz que sim, que existe inclusive técnico de clube e técnico de seleção, e dá o Tite como exemplo. O Fernando Torres, sim, existem jogadores que não conseguem ser o mesmo na seleção do que é no clube. Ele é de Governador Nunes Freire, que fica no Maranhão. O Roberto Rocha, existe time, existe jogo. Se Messi é fantástico no Barcelona, na seleção, mesmo quando ele é fantástico, acontece de a seleção perder. Ele fala de Pereiro. O famoso Pereiro, né? Minas. Pereiro fica em Minas. Ailton já jogou em Pereiro? Não sei, nem sabia. Sinceridade. Quer chutar? Quer chutar, Fábio? Também não. Muito bem, eu agradeço Paraíba. ao cearense Já cheguei um pouquinho mais Roberto pra lá. Rocha. Com a terceira que chance, responde chegaria de lá. Pereiro. Tá certo, Márcio Guedes. Para você, existe jogador Olha, de clube de em seleção? tese, evidente que não, porque o jogador é o jogador, o craque é o craque, joga em qualquer time. Mas na prática existe sim. Já tivemos vários casos e eu acho que isso se deve, inclusive, a um aspecto emocional de jogadores que sentem a responsabilidade excessiva e na seleção rendem muito menos. Agora, tudo que eles falaram, eu concordo. Essa coisa da adaptação, do encaixe, tudo isso. Agora, tem o seguinte,
Não existe super craque de seleção de clube. Acho que o caso, por exemplo, do Messi, o que acontece é que o Messi está indo para seleções argentinas fracas, seleções que estão com técnicos inventores, em fases que são muito complicadas, e o futebol é coletivo, ele vai nunca, mesmo o super craque sozinho, não resolve tudo. Então, eu acho que existe sim jogador, craque não, craque eu acho que super craque você pode colocar ele em qualquer situação. Zico, por exemplo, seria um dos, poderíamos lembrar, que não deu certo a seleção. Mas o pessoal fala muito em Copa. Ora, Copa é um mata-mata, mata-mata é torneio. Torneio, qualquer coisa pode acontecer, até o melhor ganhar do pior e tal. Então, para resumir tudo, para mim não existe, não. Hoje se fala em Felipe Coutinho também, né? Não, deixa eu me... Pois não. Existe sim jogador de Sua clube. resposta é sim. Minha resposta é sim, exato. Muito bem, então, Ailton, o Márcio levantou uma questão, que é o peso da camisa. Você vai dizer, a camisa tudo pesa igual, claro, né? O tecido, às vezes tem... Até eu conversava com ele aqui antes do programa, sobre peso de camisa, clube pequeno e clube grande. Verdade. Então, isso não pode ser levado em conta também? Um craque não, né? O Messi não vai pesar a camisa. Eu acho que o Fábio foi bem, a desorganização da seleção argentina tem sido muito grande. E era com o São Paulo. Ele não conseguiu fazer a seleção argentina jogar. Mas vamos esquecer o Messi. Né? Vamos falar no aí geral. Aí pesa. No geral, sim. No geral, no sim. Geral, sim. Então, aí nesse caso tem jogador de clube e de seleção. Nesse caso. Cada caso é um caso. Você conviveu com o Romário. Sim, pô. Então, muita gente dizia que o Romário era mais de seleção que de clube. Ao contrário. Viu? Pega a história dele no Barcelona, onde passou. Mas ele na seleção, ele dois. ficava ainda melhor. Dois, né? O Romário fora da curva. Exatamente. Garrincha, por exemplo, para ele não tinha clube, matava no Botafogo, na seleção, né? Gerson, outros casos, né? Jairzinho, enfim. Muito bem, então. Então, com você em casa, para tirar essa dúvida aqui nossa, o Márcio respondeu sim. Só para empatar o jogo, eu vou dizer que sim também. Então, aqui ficou empatado em 2-2. Para empatar mais ainda, nós respondemos sim com variantes. Pode e ser eles não também eles com variantes. Mas eles têm variantes também. Verdade, não, verdade, se for assim, se for assado. Essa é uma questão complexa. Então, encerrando a pesquisa, existe no futebol o jogador de clube e o jogador de seleção, facebook.com/no Mundo da Bola Oficial, e o nosso WhatsApp, que é o 21 971489270.